E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Linux Essencial para Servidores. E dessa vez, após a aula de gerenciamento de arquivos, na verdade, terminal e gestão básica de arquivos, entramos num tópico mais profundo no sistema de arquivos, espaço em disco e processos. Dessa vez, nessa aula, eu vou falar sobre espaço em disco. E eu vou explicar um pouco mais como administrar o espaço, apagar, monitorar. E eu vou explicar também como adicionar. Como vocês podem lembrar, eu vou voltar aqui para o nosso servidor. Eu vou abrir aqui a tela. Estamos com um servidor de 70 GB de espaço em memória. É claro que a máquina física, tanto a máquina física quanto a máquina na VirtualBox que vocês podem ter criado, pode ser com espaço maior, mas é claro que futuramente, digamos que para um servidor grande, vamos por exemplo, de arquivos ou que armazena backups, ou qualquer tipo de arquivo grande ou sistema, ele precisa de um upgrade, uma hora ou outra. E sendo assim, um computador como uma VirtualBox, ou um computador físico, ele é possível fazer upgrades através das suas portas SATA, que basicamente você pode conectar um SSD ou um HD de um espaço específico. E aqui eu vou mostrar um pouco mais sobre como você conectar também e como você unir esses discos. Normalmente se falam discos, que é uma forma mais simples de falar. Disco rígido. Como primeiro passo, eu vou aqui na nossa máquina, eu vou clicar com direito, configurações. É claro que na sua máquina física você vai adicionar, colocando na porta SATA diretamente. Podemos ir aqui em armazenamento, tem a controladora SATA e a IDE. Na VirtualBox é mais dividido. Aqui é onde vai estar a ISO, que é onde boota o sistema, e aqui é onde está o resto dos arquivos. Vamos aqui clicar com direito, adicionar disco rígido, e vamos criar um disco rígido. No caso, vamos clicar em criar. O tipo de disco melhor para a VirtualBox é esse VDI, que é VirtualBox Disk Image. Os outros tipos de disco para ter uma maior compatibilidade tanto com o Windows quanto com a VMware, que é um outro tipo de virtualização. Então vamos selecionar o primeiro, vamos dar próximo e vamos criar dois de 50. Vamos colocar aqui 50 GB, finalizar, vamos escolher ele e vamos adicionar mais um. Disco rígido, criar. Próximo. Vamos colocar de 75 para conseguir diferenciar melhor, para vocês conseguirem ver também. 75. Finalizar. Escolher ele. E já está selecionado aqui, cada um na sua porta. O nosso original de 70 na porta SATA 0, porta SATA 1 o outro e o porta SATA 2 o subsequente. Vamos dar um OK. Como vocês podem ver, a nossa máquina já está salva aqui. Eu vou criar uma cópia no clonar aqui. Para caso dê alguma coisa, a gente já tem uma cópia aqui de reserva. Vamos dar um clone 2. Próximo. Clone completo. Ele está criando um clone aqui. Como vocês podem ver, eu também já tinha criado um outro. No caso, para alguns testes, até mesmo para preparar a aula de uma forma melhor. Ele está copiando aqui. Assim que copiar, eu vou iniciar a máquina e mostrar para vocês toda a parte de gerenciamento do nosso sistema de arquivos e disco. Pronto, galera, voltei. Dessa vez eu iniciei a máquina, mas antes eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Na verdade, é para facilitar a parte de gerenciamento. Como vocês sabem, o nosso Linux não tem parte gráfica, ou seja, o mouse, por exemplo, a colagem dos comandos não é fácil. E eu gostaria de mostrar uma máquina para poder conectar no nosso servidor e ter um gerenciamento muito mais prático, até mesmo de arquivos.
Ele se chama MobXterm, como vocês podem ver. Eu vou entrar aqui no site. Ele é de graça. Ele tem um plano pago, que no caso é para armazenar mais máquinas e logins. Ele conecta nas máquinas através do SSH, que é o que eu tinha explicado brevemente, que eu vou explicar com mais detalhes futuramente, que basicamente é uma forma de conectar em outras máquinas Linux. E tem vários tipos de... E tem vários, como posso falar, protocolos, como SSH, FTP, SFTP. Ele também que suporta vários desses protocolos. Um deles é o VNC também, que é para acessar a interface gráfica de outros Linux, tipo um Anydesk. E eu vou baixar ele aqui no download, de graça. Eu já tenho baixado, eu vou iniciar ele aqui. MOBA. Tem como também não instalar ele, apenas iniciar como executável. E para saber o IP da nossa máquina, a gente pode vir aqui na máquina, logada, dar um ifconfig. Creio que não vai ter o ifconfig. Isso, ele vai pedir para instalar o NetTools. Eu vou dar sudo apt install NetTools. Vou dar uma senha aqui para eu não dar o sudo. Como posso explicar? Na sua máquina local, sem ser pela VirtualBox, ele já vai pegar o IP quando você conecta o cabo de rede. Na VirtualBox é a mesma coisa. Só que a VirtualBox tem um gerenciamento um pouco diferente de rede. Mas eu creio que já vai estar liberado para você conseguir pelo menos acessar pelo seu computador, pelo MOBA, esse SSH. Então basta dar um clear aqui após instalar um ifconfig e você vai saber seu IP na sua porta. Aqui no caso, o IP que está mostrando, vamos dizer na segunda parte, é 192.168.56.101. Para você conferir também, você pode vir aqui na VirtualBox, ferramentas, aqui você pode ver que VirtualBox Host Only Ethernet Adapter, no caso, é a parte onde é o adaptador que ele criou de internet. Que no caso seria como se fosse um roteador. Dá para ver que a rede dele é 192.168.56.1. E na nossa máquina, ela está dentro da rede, que é 56.101. Para acessar pelo MOBA, basicamente eu vou vir aqui, clicar em Session, SSH, aí vou pôr 192.168.56.101. A porta padrão é 22, eu vou dar um OK. Ele vai dar o login. Pronto. Ubuntu. E a nossa senha. Vou colocar para não mostrar a mensagem novamente. Vou colocar um sim. Não vou colocar senha mestre. Cancelar. E basicamente essa é a sessão. Voltando aqui no MOBA. Como vocês podem ver, ele já tem um auxiliar, que no caso seria para as pastas. Aqui ele já entra por padrão na sua pasta Home, do seu usuário que você logou. Você pode voltar. E como vocês podem ver, tem todas as pastas aqui, desde a raiz. Dá para você favoritar também, dá para ter macros, ferramentas. E esse no caso é o SFTP. O próprio SSH fornece um modo de conectar através de arquivos. Futuramente eu vou também mostrar para vocês que dá para conectar no próprio VS Code. Ele facilita muito para poder programar. É claro que dependendo da sua versão de Linux, ele não é compatível esse SSH, porque ele não aceita, o próprio VS Code faz algumas instalações dentro. Estou iniciando nossa aula. O primeiro comando que eu vou mostrar é o lsblk. Ele basicamente vai fazer uma busca entre as nossas discos e partições. Ele vai mostrar o tamanho, o nome e onde ele está alocado, onde está montado. Como vocês podem ver, o SDA ele já tem várias subdivisões, SDA 1, 2, 3 e 4. E dá para ver onde ele está particionado. Tem uma partição na raiz de 50 GB, de swap, que no caso é aquela memória, de 10 GB, e do boot, 4 GB. O SDB, o nosso que a gente criou de 50 GB, ele não está montado em nada. O SDC, de 75 GB, ele não está montado em nada. E basicamente é isso.
Ele é rápido e ele é seguro o comando porque ele busca lá no nosso kernel, no caso na pasta sys, que é onde tem a maior parte de informação do sistema. Ele é interessante porque o kernel é onde gerencia várias informações e várias partes do sistema que faz ele funcionar. E é basicamente esse comando. Tem um comando mais interessante que é ele mesmo, adicionando -o. Eu já vou colar aquele aqui pronto. Que essa é a vantagem do próprio MOBA. Você pode pegar um Linux server, no caso essa imagem que a gente está usando é um server que é muito mais leve, e utilizar o MOBA para outras operações que ele não tem. Vamos dar um paste aqui e dar um enter. É o lsblk-o. Como vocês podem ver, esse -o é de output. Em vários outros comandos vamos usar o -o como saída. Ele tem o nome, o tamanho, o modelo, o tipo e o mount point. Como vocês podem ver, ele tem um CD-ROM, que é o SR0, que é aquele que a gente uniu para pegar os arquivos do Windows, pelo que eu abordei nas aulas anteriores, que foi para ajudar na aula de terminal e gestão de arquivos. Como vocês podem ver, são 2 hard disks, 50 e 75, eles não têm o ext4 ou swap, ou seja, não estão formatados, preparados para montar. Se eu for tentar montar, vai dar erro. Dando continuidade, pessoal, dessa vez vamos tentar ver espaço no disco. Vamos fazer o gerenciamento do nosso disco. Como eu citei, geralmente você pode armazenar backups, sistemas enormes e várias outras coisas podem ocupar o espaço do seu disco. E alguns comandos são interessantes de utilizar para monitorar. É claro que futuramente dá para colocar em alguns scripts automáticos e você não vai precisar monitorar. Você pode fazer como eu implantei em algumas empresas. Que no caso, a cada dia, num horário específico, ele monitora o espaço do disco, monitora alguma pasta e volta uma log sobre essa pasta e de quais arquivos apagar. O primeiro comando é o df-h, como vocês podem ver nas aulas anteriores, que eu utilizei bastante. Dá para ver onde está montado o tamanho, os discos que estão montados. Como vocês podem ver, o lsblk, ele mostra mais discos, no caso são os que não estão sendo utilizados. Como vocês podem ver, tem a relação de tamanho, espaço usado, espaço disponível e a porcentagem de uso. A porcentagem de uso é a coisa mais fácil de visualizar, que fica muito mais simples você entender qual está ocupando mais. E o próximo comando é o do. O do basicamente é para você ver o tamanho da sua pasta, também dos seus arquivos, para conseguir ver melhor. Vamos para os meus downloads, vamos dar um sudo meus downloads. Vamos dar um ls-l para a gente conseguir ver. O ls-l ele já mostra um pouco do tamanho. Já dá para ter uma visualização, ele mostra permissões também. Futuramente eu vou falar, que no caso estão na primeira coluna. Período de criação, horário e tudo. Podemos dar o do aqui. Para dar o do, na verdade, eu tenho que dar o -sh. E aqui ele vai mostrar o tamanho de cada arquivo e pasta. Dá para ver que a pasta Imagens Group é 3.5. É claro que ele pode ser um pouco lento, porque ele vai varrer tudo. No sistema que eu testei, ele ficou muito lento, porque são arquivos pesados. No caso, futuramente eu vou mostrar o backup, que está no nosso título do nosso curso. E é algo essencial você ter comandos mais eficientes, que é o que eu vou apresentar, que não é nativo, mas ele é interessante. O do é interessante também para uma análise de primeira mão, se estiver muito lento. Você pode mudar de comandos. O do, como vocês podem ver com o asterisco, ele vê a pasta que está de origem, mas eu posso adentrar uma pasta mais dentro, que é a pasta Images Group. Claro que eu tenho que pôr o asterisco. E ele vai mostrar os arquivos aqui. É muito interessante fazer esse gerenciamento. O do, em alguns momentos, em alguns scripts, ele vai trazer o tamanho e é o que faz você conseguir monitorar as pastas, seus backups. Por exemplo, se você fizer
um backup por dia do seu banco. Vamos dizer o banco Postgres. E o seu banco tem mais de 100 gigas. Só que algum dia ele falhou e fez até 50 gigas. Vamos dizer que o banco apagou. E você tem um apagamento automático de pastas. O Do, ele é essencial, porque você pode ver a última pasta, ou seja, fez um backup de 50, ou seja, eu não vou apagar o backup antigo. Por quê? Não fez o backup certo. Eu posso até pôr para tentar fazer de novo. É muito interessante ter esses comandos em mente. Então vamos prosseguir. O DF e o Do. O Do, na verdade, ele não bate às vezes, também tem isso. Alguns arquivos têm um pouco de corrupção, ele consome mais bytes, coisas desse tipo, e o Do ele ajuda porque ele detalha onde o espaço foi parar e tudo, mas em arquivos que estão abertos, estão em utilização, ainda não estão concluídos ou são snapshots, ele não vai pegar esse espaço, ele vai se confundir e não vai bater. Tanto com o LSL quanto com o Do. E tem o extra, que no caso seria o comando ncdu. Ele não é nativo, provavelmente ele vai pedir para instalar, como vocês podem ver. Eu já estou no sul, então é só dar apt install ncdu. Vamos instalar esse pacote. Ele faz como posso falar, uma verificação muito melhor, muito mais específica, muito mais profunda, rápida, e ele apresenta os dados de uma forma melhor. Então, posso mostrar para vocês. Como o meu sistema está muito leve, eu posso dar um ncdu desde a raiz. Vamos vir aqui, ncdu. Ele vai buscar, vai ler os arquivos, ele mostra o processo, ele mostra quanto ele já leu. Como vocês podem ver, já está com 1 GB. Vamos esperar aí ler. Ele está lendo, na sua maioria, a pasta user, onde vem a maioria dos pacotes já do sistema, do próprio Linux, que não são externos. Então ele demora mesmo. E aqui ele já apresentou que a pasta user é a mais pesada, depois a pasta var, depois da pasta boot, e os meus downloads, que no caso é aquela usada de teste, é a mais leve, que é 20 megas. E as de baixo que são 0. Eu consigo deixar mais dentro, vamos lá para os meus downloads. E aqui ele já mostra, olha a velocidade dele. O Do, vocês não vão notar muita diferença porque o meu sistema está muito leve, está com muito poucos arquivos, mas ele faz uma diferença grande, enorme. Tanto até na visualização, porque o Do, normalmente, ele mostra muita coisa, dependendo da sua pasta, e ele não escala. E como esse próprio ncdu, ele já escala qual que é o maior normalmente é o que você vai ter mais atenção. Dá para navegar aqui. É claro que ele não vai entrar e já mostrar qual que tem, mas ele só navega pelas teclas aqui. Basicamente é isso. A próxima parte é nós criarmos os nossos discos alocados, né? A gente precisa formatar primeiramente e depois unir numa pasta para a gente conseguir armazenar mais arquivos, mais programas, que na verdade é algo que eu implementei até numa empresa que eu trabalhei, que é para fazer os backups. Tem um SSD de sistema e os outros discos que é para armazenar os backups. E eu precisei dar um upgrade, só que para fazer o upgrade acaba quebrando, porque um disco armazena uma coisa, outro disco armazena outra. E temos comandos para unir esses discos para trabalharem como se fosse um só. Então vamos dar um clear, vamos dar o lsdlk, para vocês conseguirem ver os discos novamente. E o comando que eu quero trazer para vocês, primeiramente, é para criar a partição, primeiro particionar ele, que é o fsdisk. Vamos colar aqui, fsdisk. Normalmente, esses discos estão na pasta dev, na barra dev, e vamos alocar o SDB, por exemplo, sdb. Vamos fazer a primeira locação dele. O primeiro comando que eu vou dar é de n, de nova partição. O p de primária. E basta dar enter e aceitar o padrão. Ele vai pedir, ele vai pedir mais um comando, que na verdade é o w de salvar. Ele avisou aqui que criou a nova partição Linux, do tipo Linux,
de tamanho 50 GB. Vamos montar o outro, que é o SDC, de 75 GB aqui em cima. Vamos dar N de novo, page primário, dar Enter. E vamos dar o W de salvar. Vamos dar um clear aqui. Foi tão rápido para criar que eu achei que tinha dado erro. A próxima parte a gente vai formatar. O Linux tem vários tipos de jeitos de formatar. Tem vários tipos de disco, no caso o disco para armazenar o boot, essas informações do disco para armazenar a memória SUE. E tem a forma de armazenar arquivos, que é o ext4. Para fazer a parte do ext4, vamos usar o mkfs.ext4. Vamos dar um dev sdb e dar um enter. Ele vai falar que vai converter. Ele achou essa partição, essa tabela de partição. Vamos prosseguir. Assim. E aqui ele já formatou. É claro que o disco é 50 GB. Se fosse um de 400 e tantos gigas, ele demoraria mais. Até mesmo de 4 teras. É claro que para você formatar assim, ter certeza que você não quer o conteúdo dentro desse disco. Então vamos dar para o SDC também. Sim. E ele foi aqui. Ainda vai faltar montar. Creio que já no DF. No DF ainda não mostra. Vamos dar um LBSK. Deixa eu voltar aqui para confundir o comando. LSBLK. Aqui ele já mostrou. Ele ainda não mostrou que fez alguma modificação, mas fizemos, que ele não estava formatado. Creio que quando você colocar no seu servidor físico, não vai precisar passar por essa parte de formatar. Mas é interessante também formatar para zerar o disco e já preparar ele do zero. Normalmente, para o que eu estou utilizando, eu reaproveitaria os discos que eu já tenho, não compraria um novo. Mas se precisar comprar um novo também, é interessante. É interessante já comprar um bem grande, na verdade. Aqui eu estou mostrando um exemplo como se eu tivesse encontrado na minha empresa outros 2 discos sem uso e com espaços diferentes. Eu quero uni-los num só, em vez de comprar um HD muito maior, ou um SSD. Um SSD é muito mais caro também. Já formatamos, e agora a gente vai montar eles. A pasta padrão para montar é o MNT. Vou dar um ls, como vocês podem ver, está vazia. Eu vou criar as pastas baseado no que está o lsblk. Vou dar um nkdir aqui. sdb 50G. Eu vou pôr uma nomenclatura só para entender qual que é o disco. Vou dar um nkdir por 70 GB também. SDC. Vou dar um ls. Como vocês podem ver, já tem as pastas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é alocar. Então, tudo que você... montar. Tudo que você armazenar nessas pastas vai para os respectivos discos. Então, vamos dar um mount. Primeiramente, vamos ver aqui. Mount. /dev. /sdb. Vamos montar no MNT. SDB. E aqui vamos para o SDC. E agora no df-h vai aparecer justamente. Já dá para ver que ele já usou 24 KB para consumo mesmo, para qualquer arquivo temporário ou qualquer coisa assim. É claro que quando você comprar um disco, ele normalmente vai ter uma diferença de tamanho. Por exemplo, eu tinha colocado 50 e veio 49. Aqui era 75 e veio 74. Até mesmo o disco físico, ele tem uma diferença de tamanho. Justamente isso que eu falei na hora de criar o servidor, deixar o espaço livre, porque quando você faz um backup desse servidor e quer restaurar em outro HD do mesmo tamanho, tem a chance dele não restaurar, porque tem uma pequena diferença de bytes em que um é maior e tenta restaurar no menor que não funciona.
Então, basicamente é isso. E o comando que eu vou mostrar é o merge. Merger fs. Tem um ponto interessante, que no caso é o LVM, que na verdade é uma espécie de gerenciador que vem no Linux, alguns Linux não. Ele basicamente cria uma camada lógica entre esses discos, permitindo aumentar, diminuir os discos, o tamanho. Ele permite unir como se fosse um disco só e muitos outros gerenciamentos. Ele não é físico, ele não faz nada físico, ele faz lógico, de forma que o sistema entenda e consiga dividir tudo dentro dele. Por exemplo, se eu armazenasse um arquivo, vamos dizer, um arquivo de 60 GB nesse de 49, vai sobrar ainda. Vai sobrar cerca de 10 GB. Vai ser 11 GB mais ou menos. E esses 11 GB, se eu unisse os dois, ele iria para o de 74. Então, logicamente, seria muito melhor. E para dar esse merge, vamos ter que criar a nossa pasta do merge. Que no caso, no mesmo mount, mnt, eu vou dar um mkdir aqui e criar a pasta dos dois HDs. Eu já vou adiantar, eu vou colocar backup server, que futuramente eu vou colocar todos os backups dos servidores aqui. Até mesmo outros tipos de arquivo, de usuário e tudo. Vamos criar aqui. Como vocês podem ver, já tem as pastas aqui. Dando continuidade. Tem uma parte que, no caso você reinicie o seu dispositivo, ele vai esquecer que você montou nessas pastas. Então é interessante você armazenar. Como eu disse, aquele comando ldslk, ele puxa do kernel. E no kernel e no sistema já vem armazenado como é montado esses discos. E onde ele é armazenado é no nano etc fs tab, que é o nano etc fs tab. Ele aqui já dá para ver que tem um disco principal aqui com o seu ID, onde ele está montado, o swap também, e os outros discos eu tenho que colocar aqui. Voltando aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o ID de cada disco. Como vocês podem ver, no FS Tab tem o ID de cada disco. Então vamos descobrir. Para descobrir, tem que dar o comando blk-id. Vamos dar o blk-id aqui. Dá para ver que aqui já mostra. Como a gente já sabe onde está o nosso disco, que é SDB, SDC, a gente já tem o ID aqui. Então vamos armazenar. Então eu vou armazenar no bloco de notas aqui. Que é o STB e STC. Vamos copiar aqui. Isso que é interessante no MOBA, se você tivesse, por exemplo, na sua máquina direto. Digamos que a física é a mais complicada. Você está com o teclado direto na sua física. Como você vai copiar esse ID? Teria que copiar no papel, qualquer coisa assim. Então você consegue acessar remotamente de um notebook ou computador esse seu Linux servidor. Que normalmente é o preferido de se fazer. Então vamos dar um clear e um nano no FS Tab. Primeira coisa que a gente faz, vou colocar já o ID. Então vamos vir aqui, vou pegar do SDC, vamos pegar do SDB. A gente vai colocar o nosso ponto de montagem e o nosso tipo de arquivo. Eu vou pôr aqui o nosso ponto de montagem do SDB, que era o de 50 GB. É claro, se você estiver fazendo de uma forma diferente, não colocando literalmente como eu estou colocando na aula, vai ser um outro ponto de montagem, um outro nome. Vou pôr o de 70 GB aqui também, que é o mesmo tipo de arquivo, de formatação, que é XT4, que é o tipo de arquivo. Vamos colocar a opção padrão,
que é defaults. Vamos colocar o dump, normalmente é 0. E vamos colocar o 2, que não é a checagem do sistema de arquivos após o boot. O 1 é para a raiz, como está aqui. Para a raiz você vai checar com 1. Eles vão ser checados quando reiniciar a máquina depois. Aqui também já fala como está usando. Caso você saiba um pouco mais de inglês ou queira traduzir, está falando para usar o PLKID para printar o identificador de cada disco. No caso, o UID do SDB e SDC. Aqui eu tenho que mudar, na verdade, SDC. É a forma mais robusta que funciona, né, se o disco for adicionado e removido. Vamos salvar aqui. Você salva, claro. Você vai com o Nano, que é o editor, salva com Ctrl+O e o X. O Nano é interessante como editor. Eu ia mostrar um outro, mas eu creio que o Nano já tem várias opções. O outro que eu ia ensinar era o Joy, caso você queira explorar. Dá um apt install Joy. Ele é interessante também, só que o Nano já é mais que o suficiente. Ele tem as mesmas opções praticamente. Dá para a gente testar agora, mas creio que quando reiniciar já vai funcionar. O próximo comando que eu quero mostrar é o merge fs. Merge fs. Creio que ele não vai estar instalado, mas a gente já vai fazer o comando para fazer o merge deles. Vamos fazer aqui. Como vocês podem ver, ele já não está instalado, apesar de eu ter digitado errado. Ele falou aqui. Vamos tentar usar ele aqui. Eu creio que não está instalado. fs. Isso mesmo. Então, apt install merger fs. Ele já vai instalar alguns outros pacotes para ajudar ele. Instalado, vamos dar um clear. E o primeiro comando, é claro, é o próprio merger fs. E o que a gente vai fazer é colocar os discos que a gente quer unir. Que no caso é o mount USB de 50 GB, dois pontos, mnt SDC 70 GB. E aí a gente vai colocar o destino, que é o mnt backup server. Os próximos comandos, ele é apenas para algumas configurações. É claro que tem o -O, que no caso do -O eu falei que é de output, mas ele também serve como options, que são as opções, que são os parâmetros que vamos definir aqui. No caso, é os padrões dele, de escrita, todas as outras opções mais padrões. Vamos colocar um allow author, que no caso é, além do usuário que montou, os outros usuários também vão conseguir mexer com esse sistema de arquivos. useIno. O useIno faz um merge para... ele vai meio que evitar alguns problemas com backup, com discos, com algumas ferramentas que dependem. Ele pode achar que os arquivos mudaram quando não mudaram, alguns bugs que tem. useIno, a categoria que vamos colocar, é o com mais espaço livre. Vamos usar o fs aqui, que é o most file space. E o mínimo de espaço livre, no caso vamos colocar aqui, calma aí que bugou. Isso. Que é o min free space. No caso, quando ele atingir o máximo de 5 GB de espaço livre, ou seja, quando eu preencher o primeiro HD ou SSD, primeiro disco,
e ele estiver sobrando quase 5 gigas, ele não vai preencher completamente, até porque dá erro quando você preenche todo um disco. Que, na verdade, essa aula é justamente para isso, você não correr esse risco de preencher todo esse disco e seu sistema nem botar por causa disso. Ou não conseguir mexer em mais nada. Então vamos colocar 5 gigas. Eu recomendo colocar tipo 25 gigas ou 20 gigas, caso você for trabalhar com HDs de 4 teras, 3 teras ou 1 tera, porque 5 gigas é muito arriscado, 5 gigas é muito fácil de preencher sem querer. É claro que vai ter esse controle do merger, mas eu não confio tanto, então eu prefiro que vocês coloquem uma segurança maior. Então vamos dar Enter, e aqui ele já juntou. Como vocês podem ver, vão lá no Backup Server. Ele não vai mostrar nada. Vou mostrar um Lost Found, que é uma pasta padrão. Vamos lá no SDB 50 GB e vamos dar um nano para criar um arquivo. Arquivo. Vamos preencher alguns dados, salvar, sair. Eu vou jogar alguns arquivos para ficar mais, como posso dizer, mais fácil para visualizar esse preenchimento. 50 GB. O bom do MOBA é justamente isso, eu consigo abrir a pasta aqui na esquerda e jogar mais arquivos. Vamos pegar aquela nossa pasta de downloads, que é do Ubuntu Test. Vamos colocar arquivos maiores. Colocar algumas imagens, vídeos. Aqui ele já deu permissão negada. Deixa eu arrastar para uma pasta anterior. Na verdade, eu vou fazer a cópia dos meus downloads. Que pelo que parece, pela esquerda aqui, está dando problema de permissão. Meu downloads. Vou usar um ls. Vou usar um cp. Vamos ver se dá para copiar tudo. Esse meu downloads. Para manter. Esse DB 50 GB. Pronto. Aqui já copiou, como vocês podem ver. Vamos dar um clear. df-h. Como vocês podem ver, já está ocupando. Não ocupou o SDC ainda. E aqui já ocupou na nossa montagem, que é o backup server, já os 37 GB. Dá para ver que é a soma dos dois, 123 GB disponíveis. E ele, quando preencher, ele vai passar para esse aqui. É claro que para eu passar um arquivo grande para exemplificar para vocês é um pouco mais difícil, vai demorar um pouco. Mas basicamente é isso, pessoal. É muito mais seguro fazer uma montagem assim. É claro que eu recomendo para casos extremos, porque ele vai reorganizar por um tipo lógico, mas é claro que caso dê algum problema, você vai querer uma porta SATA livre para conectar um HD muito maior e unir tudo isso de uma vez. Só jogar e está unido. Por quê? Digamos que você ocupou todas as suas portas SATA e fez esse tipo de merge, ou seja, união dos seus discos. E você está enchendo até essa união. Digamos que você colocou 2 HDs de 1 tera e já está cheio. A única forma de você conseguir recuperar é você ter uma outra porta SATA para você conseguir ou desfazer o merge ou arrumar algum jeito de passar todos os arquivos para um HD só, centralizar nele. E centralizando vai ser um pouco mais fácil porque você pode centralizar e vai ser disponível outras 2 portas SATA de novo. E você pode comprar um HD muito maior, por exemplo, de 4 teras. Então, assim, é algo que é para se prestar atenção. Você não pode ocupar todas as portas. Tanto que em algumas empresas que eu não estou ocupando todas as portas justamente para ter essa segurança. Nosso servidor de backup tem um HD enorme, mas eu não posso fazer isso porque um dia enche. Tudo enche algum dia por algum erro, por algum problema. Então é sempre bom verificar isso. E basicamente, galera, a aula é isso. Agora, a aula basicamente é isso, galera.
Com isso você domina o essencial sobre o Linux, como ele enxerga os discos, como medir espaço, montar os discos, fundir esses volumes. São os comandos básicos para monitoração. Futuramente, quando entrarmos em scripts SH, vocês vão ver que vai ter outros tipos de comandos, de formas de verificar e controle, mas por enquanto é isso. Outra explicação também, que é interessante, para servidores grandes e servidores menores, que eu vou adicionar também, que eu acabei não citando, eu citei sobre o LVM. Se você precisar um pouco sobre o Merger, que eu recomendo sempre, todos os comandos que eu estou mostrando aqui, eu recomendo que pesquise mais sobre outros parâmetros e outras funcionalidades. Ele normalmente fala que não é RAID. O que é RAID? RAID é redundância. Ele normalmente é utilizado para, caso um disco morra, ele tem uma cópia do outro disco que assume o seu servidor. Ele é interessante. O Merge ele apenas funde os discos, ele não tem uma redundância nem nada do tipo, não tem uma cópia. E ele dá para usar. Você pode, além de unir os arquivos, que o Merge faz numa camada mais alta, que é a lógica, eu posso fazer na física com o RAID, que é unir, ter mais flexibilidade, caso eu perca alguma coisa. Ele não é interessante para o seu servidor, caso seja bem pequeno. É interessante ainda assim, claro, se você tiver um cliente, mas eu creio que acaba sendo um consumo de espaço e HD. Mas basicamente é isso, galera, a aula. E a próxima aula eu vou falar sobre sistema e processos.